Olá, amados, graça e paz. O reino dos céus não é comida e nem bebida. O reino dos céus é justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Paulo, assim como Jesus disse, tem um batismo a passar, do qual anseio muito a passar, mas quando passar, virá o fogo. Assim como Paulo disse, assim como falo, não vejo a hora desse fogo chegar, porque Jesus disse, aqueles que têm a paz que excede todo o entendimento e guardam sua mente e coração em um rim aperfeiçoado em Cristo Jesus, bem-aventurados são aqueles que têm paz e perseveram. Mas ele disse, não vim trazer paz para aqueles que estão no mundo, mas sim espada. Vim trazer divisão, vim trazer da qual há contenda, porque não há comunhão de luz com trevas. Por isso afastamos dos escarnecedores aqueles que agem como traidores, porque o próprio dono da obra do qual nós seguimos e anunciamos em espírito e em verdade nos aparta de toda injustiça. E os escarnecedores e zombadores têm as suas recompensas, da qual ele está galardoando a cada um, segundo as suas próprias más atitudes, que ainda que queiram se justificar diante dele, ele dirá, amigo, onde estão as suas vestes nupciais, porque já estão nus e reprovados diante dele, da qual ele diz, compra de mim a sabedoria pura e refinada, mais valiosa do que o ouro e a prata, da qual vós tem como estimado, do qual utiliza esse dinheiro dos ímpios para os pobres, senão como vós recebereis o vosso galardão. Compra colírio do alto para ungir os vossos olhos e abrir os vossos olhos que são cegueira. Estão à beira do caminho a mendigar esmola. Estão segundo o padrão deste mundo. Suas palavras são mentirosas, se colocado na balança não tem valor real algum. Mas aqueles que não são traidores na fé e continuam a anunciar o evangelho, que foge tudo quanto é heresia, tudo aquilo que é humano, segundo doutrinas de demônios, são aqueles que não, as suas palavras são acompanhadas do poder, porque não são palavras meramente humanas, aonde se colocada na balança fiel e verdadeira não tem valor real algum, mas anunciamos na presença daquele que tudo opera e executa, aquele que é um vento, aquele que é um aguaceiro, aquele aonde pedras caem do céu, aonde ele dá os seus sinais grandiosíssimos, aonde nada passa desapercebido dos seus olhos, aonde agindo ele ninguém impedirá, não tem um mísero caco que possa contender com ele, porque faz assim. Ele sabe entre aqueles que perseveram e anunciam com a intenção do coração, que é para salvar a sua alma, para que os seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance aqueles que estão rumo à condenação, para que venha se arrepender dos seus maus caminhos. Mas também ele sabe daqueles que é como um sepulcro caiado, aqueles que a palavra diz, como podeis falar coisas boas se o vosso interior podre, o seu interior recheio de onde procede as brigas, as dissensões, as iras, as ambições, os egoístas, os avarentos, da qual ele sonda e conhece a intenção da mente e do coração. E assim, em mais um dia, ficai atentos, aqueles que têm os seus joelhos vacilantes e os seus pés estão escorregadios e estão prontos para serem derrubados, porque o Senhor é aquele que os conhece, obra meramente humana não prevalece. Mas aqueles que anunciam a verdade, aqueles que têm o coração puro e estão santificando através daquele que é santo e estão purificando através daquele que é puro, estes são aqueles que é a noiva do Senhor, que alcançará o casamento, que alcançará em comer o melhor dessa terra, porque ele é aquele que está retirando, está saqueando todo o galardão daqueles ímpios que um dia seguiram seus próprios interesses, da qual a Bíblia diz que a função deles é acumular para os justos, e assim ele está procedendo no nosso meio. Em mais um dia, ele está saqueando
todos aqueles que agiram segundo as suas próprias concupiscências, e ele é aquele que está ferindo-os de espada, assim nos diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.